somos nós, uma visão e um só coração. Essa casa vai permanecer a humildade, a simplicidade. Nós vamos lutar por isso, glória a Deus. E eu creio que o Senhor está conosco todos os dias. E hoje as igrejas, a Igreja Nova Aliança em Londrina, sede, e demais igrejas aliançadas, até mesmo em Portugal, como o pastor Davi falou hoje, no Canadá também, glória a Deus, está se multiplicando, e é Deus em nossas vidas, irmãos. E não fazemos nada sozinhos, E nós temos visto os irmãos aqui, que irão compartilhar também conosco nesse tempo, de um trabalho para a glória de Deus. E a introdução, irmãos, é justamente essa, É sobre o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus. Em Mateus 24, eu quero que vocês abram suas Bíblias, nós iremos estar por ali, Mateus 24. Eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus, que Deus Ele tem cuidado de nós no ano 2024, e eu creio que muito mais Ele ainda tem para fazer nesse novo ano. Eu estou com expectativa em meu coração. Nós somos o povo da fé, um povo que crê, amém? E eu creio que esse tempo, esse tema está relacionado, nas nossas vidas, a um despertar de Deus para as igrejas, porque está tendo muitos esfriamentos espirituais, irmãos, esfriamento espiritual, está um eco, esse microfone, está bem, e também consolidar os da casa. Esse tema que nós foi abordado, ele fala justamente sobre isso. Eu acredito que nós já vínhamos falando algumas coisas a respeito de um novo tempo em Deus, de buscarmos mais o Senhor, ter cuidado, porque, como a palavra diz, por muitos se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a palavra diz que o amor de quase todos. E é aqui em Mateus 24 que nós vemos o tamanho do poder de Deus e a vontade de Deus para a sua igreja, amém? O que Deus quer com a sua igreja por esses dias. E eu creio que esse tempo, um tempo deleitoso, é um tempo de crescimento. E em Mateus 24 aí, se vocês forem abrir a Bíblia de vocês vão estar vendo aí o sermão, que Jesus fala do princípio das dores. Está no versículo 1, mas eu quero falar acerca dessa vigilância. E desse versículo que está aqui, que é o versículo 14, Mateus 24, 14, que é a introdução do tema, desse novo ano. E é interessante que fala que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então era interessante essa palavra, porque Jesus, quando estava com os discípulos, a palavra diz que eles estavam no templo, e aquele templo chamou a atenção deles. E eles interrogaram Jesus, eles falaram com Jesus, dizendo assim: olha que construções, olha que ornamentações tão belas. E isso serve para nós hoje. Nós vemos tantas coisas bonitas e belas, e nós muitas das vezes não estamos atentos no que está escrito na palavra. E essa palavra, ela fala do testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus, irmãos, é pregar o evangelho. E é interessante que Jesus chega para eles e fala para eles: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A Bíblia diz que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, e os discípulos em particular perguntaram a ele que se não haveria da vinda dele e do fim do mundo. E ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. É interessante essa palavra que eles falam, que o que eles tiveram ali, eles estavam querendo um sinal, perguntando a Jesus esse sinal. E é interessante, Jesus fala com eles, e no versículo 14, este evangelho será pregado, amém? E esse evangelho vai ser pregado por mim e por você, amém, irmãos? E é interessante aqui, que fala muitas coisas. E no livro de Apocalipse, eu quero que vocês abram suas Bíblias, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 7, mostra o resultado desse ir de pregar o evangelho. Irmãos, nós temos que estar atentos nesses dias. É um tempo que nós cremos no crescimento, é um tempo em que Deus vai despertar muitos para o seu propósito.
é um poder e propósito da parte de Deus. Capítulo 7, no versículo 9, diz: depois disto vi eu uma imensa multidão, amém? Grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. João, ele viu isso. É interessante no versículo 10, que diz que estavam gritando com um grande clamor aquela multidão. A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Então, um dos 24 anciões me perguntou: você sabe quem são estes, que estão vestidos de branco, e de onde eles vieram? Eu não sei, Senhor, respondi. O Senhor sabe. Estes são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele. Lavaram suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. E por isso que eles estão aqui. Amém? É por isso que eles estão aqui. Porque tinha que pregasse o evangelho para eles. Eles estão aqui porque alguém pregou para eles. E aí ele diz, diante do trono, e servindo dia e de noite no seu templo, aquele que está sentado no trono e abrirá a sua morada. Isso aqui é um resultado, irmãos, de quando pregamos o evangelho do reino, de quando pregamos a Jesus Cristo, de quando nós reconhecemos que temos um papel nessa terra de pregar a palavra. Amém? Em Apocalipse 12, 11 diz: eles, portanto, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que deram. Irmãos, existem coisas aqui embaixo que não podem atrapalhar a nossa caminhada. Existem coisas aqui embaixo que não podem impedir, sabe, de nós avançarmos em Deus. E o Senhor tem, irmãos, nesse tempo, vontade de que venhamos avançar. E Ele diz que eles venceram pelo testemunho que anunciaram. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, na nossa casa, na nossa família, nós estamos dizendo: eu quero ver você no reino. E a palavra diz que o nome deles está escrito no livro da vida. Por isso que a importância, eu acredito que nesse tempo, muitas igrejas estão falando sobre isso, porque está havendo um esfriamento nas igrejas. As pessoas já estão sendo amantes de si mesmas, elas não estão buscando o Senhor como se deve buscar. Esse é o testemunho de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho ordenado. Eu acredito que essa foi a maior vontade do Senhor Jesus. Ele deixou os discípulos para isso. Nós temos sido capacitados para isso. Esse mundo tudo é passageiro, tudo vai passar. Jesus disse isso: mas as minhas palavras não vão passar. Não vão passar as palavras do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, em 1 João 5,11 fala sobre isso, dizendo que esse testemunho que Deus nos concedeu, que é a vida eterna, esta vida está em seu Filho. Quando nós testemunhamos, quando nós pregamos a palavra, nós estamos apresentando a Jesus. Nós estamos apresentando aquele que pode nos dar a vida eterna. Amém? E Jesus diz, João diz, está escrito: quem tem o Filho tem a vida, Jesus dizendo. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Será que eu reconheço isso? Que sem Jesus eu nada sou? Que testemunho de vida eu estou dando? Se eu digo que eu creio em Cristo, que eu quero a salvação para minha casa, para minha família, como eu estou vivendo? Quem eu estou buscando? Em quem eu estou me aprofundando? Apocalipse 19, 9 diz: e o anjo disse para mim: escreva, felizes aqueles que foram convidados para o banquete. Será que nós estamos levando esse convite para as pessoas? Para estar naquele dia, para estarem naquele dia no grande banquete, porque a Bíblia diz que vai ter festa nos céus. Vai ter festa nos céus. E diz: felizes aqueles que forem convidados para o banquete de casamento, do casamento do Cordeiro.
E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Então João disse: caiu aos seus pés, caiu aos pés dele para adorá-lo, porém ele disse: não faça isto, pois eu sou servo de Deus, como você é, como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis. Sabe, irmãos, o que vai fazer a diferença por esses dias é a nossa fidelidade a Deus. O que vai fazer a diferença nesses dias é a nossa perseverança. E nós nos entristecemos por muitas das vezes estamos vendo pessoas se afastando do conhecimento, se afastando da igreja por pouca coisa. As pessoas, elas buscam motivo para tudo. Sabe, irmãos, o inimigo, ele está semeando discórdia, fazendo uma coisa e outra que não agrada a Deus. E é interessante que Paulo diz: Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento é Deus. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Mas Deus só vai dar o crescimento para aqueles que nós pregarmos, para aqueles que nós, como diz a palavra, regarmos, levarmos a palavra. Não adianta. Muitas das vezes somos egoístas em querermos o reino de Deus só para nós. Quando nós não ministramos a palavra, quando nós não testemunhamos a Jesus, quando nós não pregamos o evangelho do reino, nós estamos olhando para nós. Nós queremos desejar o melhor para os da nossa casa, o melhor para os nossos filhos, para os nossos pais. E não estamos obrigando a eles a entrar no reino dos céus. Nós somos covardes. Nós somos covardes, irmãos. Por muitas das vezes vendo que se eles não confessarem Jesus, que se eles não chegarem aos pés do Senhor Jesus, que se eles não forem batizados, eles podem não ser salvos. Mas eu não estou ligando, não. Minha vida está boa. Estou gozando do melhor dessa terra. Irmãos, as palavras para esses últimos dias é de arrependimento. A palavra diz que arrependei-vos e convertei-vos para que venha um tempo de refrigério da parte de Deus. O refrigério, o reino de Deus, o banquete celestial, só vem primeiro na vida daqueles, irmãos, que entendem o ID do Senhor, que buscam o Senhor. Eu fico olhando, sabe, nós amamos as pessoas, nós desejamos o melhor para elas, como eu falei, mas nós não pregamos o evangelho para aquela pessoa. Sabe, a melhor coisa que existe, o melhor presente é apresentar Jesus. O melhor presente que nós podemos fazer por alguém é apresentar Jesus. E como está escrito aqui, adore a Deus. O propósito central da profecia é o testemunho de Jesus. Amém? O propósito central, como está escrito, é o testemunho de Jesus. É o que Jesus fez por nós. O preço que Ele pagou na cruz por nós. Esse é o ponto fundamental, é o centro, irmãos. Aleluia. E o Senhor quer que venhamos viver isso. Mas em Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitas das vezes nos afastamos de Deus por pequenas coisas. As pequenas raposinhas, os pratos de lentilhas. Trocamos nosso direito de primogenitura por qualquer besteira nesse mundo. A salvação é mais importante do que qualquer coisa aqui embaixo. Nossas almas, nosso espírito depende da salvação, depende de Jesus, do sangue derramado naquela cruz. E no versículo 14 diz, em Romanos 10, no entanto, como invocarão aquele que não creram? Como é, irmãos, que quando eu não prego o evangelho, é como se eu não cresce em Jesus. Embora tendo aparência, sabe, de piedade, mas é negando a eficácia da palavra, porque Jesus veio fazer algo aqui. Ele veio colocar um talento na minha mão, na sua mão, e nós temos que desenvolver aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E muitas das vezes temos procurado a nossa própria vida, procurado aquilo que nos satisfaz, e deixamos Jesus de lado. Nós não podemos ser egoístas, irmãos. Todos os dias, pela manhã, quando eu acordo, é uma reflexão na minha vida, na minha mente, em meu coração, e Jesus testifica fortemente isso,
que os dias estão passando, e estão passando rápido. Todos nós estamos percebendo isso. Não é tempo de perder tempo, irmãos. É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de rasgar as nossas vestes. Não, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Esse é o tempo. É o tempo de abraçarmos o Evangelho. E falamos sempre nesse versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E muitas das vezes estamos fazendo o contrário. Estamos buscando primeiro a nossa vida. Deus, Jesus, fica para depois. Quanto mais a gente busca os nossos interesses, mais fica pesado as coisas. Quanto mais buscamos o que nos importa, não estamos mostrando que estamos entendendo o ID do Senhor. Porque se nós nascemos para a honra, glória e louvor de Deus, nós temos que viver isso. Quando uma vez eu confessei Jesus, irmãos, eu entendi a palavra que ele disse que eu coloquei a mão no arado e eu não posso mais olhar para trás. Eu entendi que agora eu fui chamado por Deus para viver um novo tempo. Amém? Eu sou nova criatura. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Como eles vão ouvir? Como eles vão crer em Jesus se não tem quem pregue? E muitas das vezes nós vemos pessoas andando aí de todo jeito e não temos coragem de pregar o Evangelho para elas. Eu acredito que esse ano é um ano de despertar de Deus na vida de muitos. Eu acredito que Deus está, sabe, irmão, sacudindo na terra por isso. Jesus falou do reino, João Batista falou do reino, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E João, quando ele encontrava João, ele vestia vestes, né, de camelo, peles de camelo, né, e comia gafanhotos. Diz a palavra do Senhor, gafanhoto mel silvestre, o que ele comia. E ele tinha uma palavra dura. E ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Existe uma ira que está chegando. Mas sabe, irmãos, ele dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o Evangelho que a gente tem que pregar. Produz o fruto digno de arrependimento. Mostre um caráter aperfeiçoado. Todas as vezes estamos avançando e retrocedendo. Meu Deus, será que nós reconhecemos de que espírito nós somos? Será que, como Jesus falou com os discípulos, como muitas das vezes queria que descesse fogo do céu? Jesus dizia, vós não sabeis de que espírito sois. Muitas das vezes nós não sabemos de que espírito somos. Somos muitas das vezes inconstantes. Somos como a Bíblia diz, como a onda do mar que vai e volta. Inconstantes em todo o caminho. E a Bíblia diz, não pense, ó homem inconstante, que você vai receber alguma coisa do Senhor. Estamos perdendo muito por aquilo que nós falamos. Nós estamos dando testemunho, muitas das vezes, não condizente daquilo que Deus manda, mas daquilo que nós falamos da boca para fora. E nos arrependemos depois. Comeremos do fruto dos nossos lábios, diz a palavra do Senhor. Comeremos do fruto dos nossos lábios. O que tem saído da minha boca? O que está cheio o meu coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Que testemunho eu estou dando para os de fora? Será que vão acreditar no Evangelho que eu prego? Será que vão acreditar na minha conduta? No meu proceder? Nós estamos sendo assistidos, irmãos, em todo o tempo. A Bíblia fala, Paulo diz, nós somos como espetáculos do mundo. Alguém está nos vendo. Os anjos estão nos vendo. O que fazemos no lugar secreto? Nós estamos adorando a Deus? Nós estamos glorificando a Deus, nossos corpos mortais, como está escrito? Nós estamos vivendo o Evangelho do Reino verdadeiramente? Ou estamos vivendo a nossa vida, satisfazendo a vontade da carne, sendo egoísta muitas das vezes? No versículo 15 diz, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam coisas boas. Que as pessoas nos olhem para nós e vejam como luzeiros no mundo. Pessoas que andam na presença de Deus. Crente de verdade. Não sejamos como aquela videira que só tinha folhas. Que Jesus foi até ela ver se tinha fruto, não tinha fruto, só tinha folhas. E disse, nunca jamais nasça fruto de ti.
Existem pessoas que infelizmente não estão agradando o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não sabeis vós que sois Espírito, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós, e que se alguém destruir, Deus o destruirá. Nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que ter uma palavra. Amém? Nós temos que ser como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? O testemunho do Senhor Jesus, ele exige renúncia da nossa parte. Se eu creio e acredito nesse tema, eu tenho que viver o que está escrito na palavra de Deus. Lucas 12:8 diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. E nós não pregamos, irmãos, só falando não, com nossas atitudes também. Nosso caminhar, nossa forma de agir. Como a palavra diz, que os homens vos considerem como ministros de Cristo. Amém? Paulo, por sua vez, ele teve um cuidado. Em Atos capítulo 20, versículo 24. Eu gosto muito desse versículo. Mas em nada eu tenho minha vida por preciosa. Paulo entendia que ele foi chamado por Deus. Quando uma vez ele perseguia a igreja do Senhor. E certa vez no caminho ele foi surpreendido por um clarão. E a Bíblia diz que ele caiu. No que ele caiu, houve uma cegueira na vista de Paulo. E ele disse, e uma voz que dizia: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo disse: Senhor, quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo dali por diante, a palavra diz que ele teve um encontro com um dos discípulos, e ele pôs a mão sobre ele, depois foi Cornélio, e ele foi curado daquela cegueira. E Paulo reconhecia na vida dele, que mais ele não tinha nada, dizendo ele: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Será que já aconteceu algo na sua vida, que você reconhece que Deus te deu um livramento, que o caminho único é Ele, a vida sua depende dEle, a sua vida? Será que você reconhece isso na sua vida? Que você depende de Jesus? Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Você tem cumprido com alegria a carreira que Deus proporcionou a você? Ou você acha que você está nesse mundo aqui em vão? Ou você acha que você está nesse mundo aqui só por estar aqui? Está bom demais, a minha vida, eu trabalho ali. Sabe, eu conversando com uma pessoa certa vez, eu disse com um pedreiro: o que tu vai dizer para Jesus? Ó, Jesus, eu estava ali, eu estava construindo, viu? Você viu, viu? Ele não quer saber disso não, irmãos. Ele quer saber se você está pregando para as almas. Quando uma vez Pedro, ele estava na pesca, e ele não pegou nada, e Jesus manda ele colocar o barco a largo. E a Bíblia diz que eles puxaram as redes, vieram muitos peixes, eles se alegraram, chamaram outros barcos. E ele se alegrou com aquilo, e Jesus disse para ele: olha Pedro, não se preocupe, doravante vos fareis pescadores de almas. Jesus está preocupado, irmãos, é com almas, é com homens. E Paulo diz: não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria minha carreira. Cada um de nós temos uma carreira, e temos que cumpri-la com alegria. O mistério que recebi do Senhor Jesus, amém? O ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Cada um de nós recebemos um ministério da parte de Deus, e o que estamos fazendo com ele? Estamos desenvolvendo aquele no nosso chamado, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Que carreira foi essa? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, é um versículo que eu gosto muito, que já estou crucificado com Cristo. Eu entendi o propósito, eu sei porque eu estou crucificado com Ele. E ele diz: mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você reconhece que Cristo está em você? Você reconhece, irmãos? Glória a Deus por isso. E ele disse: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Essa declaração nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Cristo vive em mim, eu reconheço. Por quê? Porque eu não tomo decisões precipitadas. Porque eu não firo ninguém com palavras. Eu sou guiado pelo Espírito, porque eu penso antes de falar. Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa que é fácil, sabe, perdoar as pessoas. Isso é Cristo em mim. Quem eu era antes? Arrogante, egoísta, presunçoso, orgulhoso. Mas hoje eu não sou mais isso. Houve uma transformação na minha vida. E eu reconheço que é Cristo em mim. Isso que eu tenho agora, eu tenho que passar para outras pessoas. O ministério, como Paulo disse, que eu recebi do Senhor, eu tenho que passar para outras pessoas. Eu não posso passar uma coisa ruim. Eu não posso passar. Sabe, irmãos, quando a pessoa tem uma conduta de servo de Cristo, eles fazem as coisas com temor do Senhor. E ele não faz nada precipitado. Eles não fazem nada escondido às vistas das pessoas, porque ele sabe que Jesus está com ele. Certa vez eu me senti envergonhado. Eu estava no mercado fazendo uma compra, e a minha garganta estava coçando um pouco, e eu fui no gengibre. Imagine só isso, foi uma novela. Eu fui comprar gengibre, mas eu acho que tem lá no restaurante, vou comprar não. Vou para o que eu tenho lá. Mas eu peguei um pedacinho de gengibre pequenininho, coloquei na boca. Minha consciência pesou. Era andando nas prateleiras assim, mas para que eu fiz aquilo? E com o negócio na boca, eu voltei aquilo tudo. E procurei o gengibre que eu tirei um pedaço. E botei no saquinho para comprar o gengibre. Minha consciência pesou por uma simples coisa. Será que nós estamos vivendo assim? Sim, sabe? Pagando a quem deve, cumprindo com a palavra, não mentindo. Será que eu estou vivendo verdadeiramente aquilo que Deus me chamou a viver? Sabe, irmãos, aquele que reconhece que Cristo está nele, é como Paulo disse, ele vive em mim. Ele vive em mim, eu tenho certeza disso. Diante das dificuldades, ele tem uma solução para me dar. Eu tenho experiências com Deus. É uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Em Gálatas 6, 14, 17, diz, quanto a mim, Paulo dizendo, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. O meu orgulho é fazer a vontade de Deus. Eu já fui crucificado com esse mundo, amém, irmãos? Amém. Aí Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para me questionar. Me por nada, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Quantos de nós, irmãos, podemos dizer hoje o que Jesus tem feito conosco, com cada um de nós? Quantos de nós podemos dizer isso? Então nós estamos nesse mundo para viver esse evangelho. Em Romanos 1, 16, 17, diz que nós não podemos ter vergonha do evangelho. Nós temos que pregar o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É poder de Deus, irmãos. Aleluia. Primeiro dos judeus, depois do grego, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Você vai viver pela fé. Amém? As coisas, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos sendo justos. Justificados, pois em Cristo temos paz com Deus. E essa fé, irmãos, ela começa a operar em nossas vidas. A graça de Deus, ela começa a ser suficiente em nós. E essa fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem da cruz. E aí Jesus, em Mateus 4, 17, diz, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois, e acreditem no reino de Deus, creiam no reino do Senhor. É por isso que nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos. Que essa seja a alegria do teu coração, de pregar o evangelho. Amém? Nós sabemos que há necessidades, nós falamos de coisas que Deus faz, mas a melhor coisa, irmão, quando nós falamos de arrependimento,
que haja arrependimento nos corações das pessoas, que haja conversão na vida das pessoas. Estamos em um processo de construção, e eu creio que vai avançar. Deus, Ele tem pressa, amém? E nós, como servos do Senhor, temos que ter pressa também, porque Satanás tem pressa. E quando nós vemos os sinais que está acontecendo, tudo que está acontecendo, como falamos em Mateus 24, é para que a gente venha a entender, irmãos, que está tudo rápido e a gente tem que correr para viver a carreira de Cristo. Que nós não sejamos como aquelas virgens loucas, que de última hora correu para pegar o azeite, já foi tarde. Esse é o tempo, esse é o momento, amém? De nós avançarmos em Cristo, rasgar os nossos corações e nossas vestes, como foi falado. Eu creio que o Senhor, como disse, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel em todo tempo. Em Apocalipse, capítulo 1, 18, capítulo 1, 8, fala de um poder delegado para aqueles que têm o testemunho de Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o Espírito Santo, ele desce com um propósito. Temos desejado a graça de Deus, temos desejado, sabe, os planos de Deus para nossas vidas, o favor de Deus, a unção de Deus. Uma unção que despedaça o jugo, uma unção que nos carrega, que nos ajuda, que nos aprimora. E esse poder, como diz em Atos 1:8, irão receber aqueles que, como diz a palavra, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas. Ela só vem para que você seja testemunho de Jesus. Então, quando você não faz nada, possa ser que o poder não esteja operando em você, mas ele está disponível. Está escrito: desperta o dom que há em ti. Amém? A unção que do santo recebeste permanece em vós. A unção, uma graça, aquela que foi depositada sobre a tua vida com imposição das mãos dos presbíteros. E eu creio em nome de Jesus, irmãos, que essa unção que há em nós vai fazer toda a diferença por esses dias. É um tempo de nós mostrarmos uma igreja, sabe, que persevera, uma igreja que não retrocede. É Deus que vai fazer as coisas. A palavra fala da igreja primitiva, era uma igreja, sabe, um povo que andava em fé. E a palavra diz que era Deus que fazia multiplicar naquele lugar. Deus vai multiplicar o número daqueles que vão sendo salvos. Então, se você se importa com os da tua casa, se você se importa com os que estão aí fora, prega o evangelho do reino. Prega o evangelho do reino, irmãos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, Deus vem cuidando de nós, Deus vai cuidando da nossa casa, da nossa família, porque é um bom pagador, o nosso Deus é bom, e Ele tem cuidado de nós. Eu quero que você se coloque de pé, no nome de Jesus. E o que está faltando na vida de muitos é obediência. O que está faltando na vida de muitos filhos de Deus é perseverança. É uma importância, amém, na pregação. Quando pregamos o evangelho, estamos testemunhando Jesus, dizendo: Jesus é o único caminho, como ele disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho que leva à salvação, só Jesus, irmãos. Como ele disse, eu sou a porta aberta. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. E eu oro para que essas verdades entrem no teu coração. Eu oro para que o Senhor, Ele testifica. Eu sei que Ele fala com o teu espírito. A palavra diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu creio em nome de Jesus, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz novas as coisas, é Ele que capacita, é Ele que dá instrução. E eu creio que nesses dias, nós iremos testemunhar dos feitos do Senhor, da obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Muitos também testemunharão, dirão
que ele foi curado, que foi liberto, porque Jesus operou milagres. Mas Jesus precisa de mim, precisa de você. Ele precisa que levemos o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que Ele tem ordenado. E é vontade de Deus salvar a família, é vontade de Deus. Como aquele centurião, aleluia, que prendeu ao discípulo Paulo. E a palavra diz que ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O desejo do nosso coração é que a nossa família também seja salva. Nós não somos egoístas, nós não queremos só a nossa salvação. Nós desejamos essa salvação a todos os nossos lares, a nossa família. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, irmãos. Vai ser rápido. No abrir e fechar de olhos, tudo será transformado. Como está escrito, tudo será transformado. E aonde estará o justo? Como no Salmo 1 diz, que o justo, ele antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E ele dará o fruto na estação própria, e tudo que ele fizer prospera. Mas ele diz que não é assim o ímpio. Pois os ímpios não subsistirão no juízo, eles não estarão lá. Nem os pecadores da congregação do justo, eles não vão estar lá, irmãos. Não vão estar lá, é uma realidade. E Jesus disse que como nos dias de Noé, vai ser com essa geração. Meu Deus, irmãos, a palavra diz que haverá mais privilégio para o povo de Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Essa geração está pior do que as outras gerações. E o Senhor quer abrir os nossos olhos para uma realidade. Que você amanheça o dia com essa reflexão em seu coração, na sua mente. De que os dias estão passando e que Jesus é o único caminho. E que você nasceu nessa terra para fazer a diferença. Você nasceu nesse lugar para ser o mensageiro de Jesus. Para levar a palavra da cruz. Para povoar os céus. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar a instrução que você precisa. Deus vai alimentar o teu coração com a palavra da verdade. Não vai faltar nada na tua vida. Quando você busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. E como o Senhor Jesus falou para Marta, andando ansiosa e preocupada com muitos afazeres. Jesus está falando com a igreja dele hoje: ei, não ande preocupado. Não se preocupe, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Dizendo para ela: não ande ansiosa e preocupada com os afazeres, porque uma só coisa é necessária. Existe uma coisa necessária, a qual não será tirada. Não será tirada. Que é pregar o ID do Senhor, é fazer a vontade de Deus. Os discípulos, eles foram enviados, 70 deles, de 2 em 2, e ao retornar disseram: Senhor, em teu nome, os espíritos se submetem a nós, curamos em teu nome, porque a palavra diz que esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, irmãos. Existem sinais que vão te acompanhar, mas que você não entenda, em nome de Jesus, entenda isso. Por onde vocês andarem, esses sinais vão seguir você, para curar, para libertar. Aleluia. A sua casa é abençoada, o teu lar é abençoado, a tua família é abençoada. Declare isso dentro da tua casa. Pessoas estão deixando de orar, estão deixando de buscar a Deus, aquele que dá a proteção verdadeira. Homens não estão protegendo os seus lares. Não seja um covarde. Seja um cabeça no lar. Mulheres, sejam mulheres de oração. Cuidado no que sai da sua boca. Nenhuma palavra frívola sai da sua boca, mas sim a que serve para edificação. Cuidado. Cuidado com o seu proceder. Cuidado com suas atitudes. Mulheres que querem mandar nos homens.
Homens são cabeça do lar, autoridade. Convença o seu marido em silêncio. Silenciar também é sabedoria. Aleluia. Homens, e tenham suas mulheres como vasos mais frágeis. Meu Deus, que o Espírito do Senhor opere no coração desse povo por esses dias. Eu declaro em nome de Jesus, sendo guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos do Senhor. Quando o Senhor se manifestar, oh glória a Jesus. Aleluia, Pai. Naquele dia, Senhor, o Senhor vai dizer: vindes benditos do meu Pai. Meu Deus, quero ouvir essa voz naquele dia. Cuidado para não perder aquilo que vocês ganharam com esforço, porque nós só podemos entrar na cidade pelas portas com esforço. Jesus disse, vê de João, tamanho profeta não se viu na terra ainda, porém no céu um dos menores. E desde os dias de João até hoje o céu foi conseguido por esforço, e os que se esforçaram se apoderaram dele. Você precisa se esforçar, você precisa acreditar, avançar. Fecha os teus olhos, tapa os teus ouvidos, saia de perto. Silencie diante das adversidades, das palavras que magoam, que ferem, que doem. Um pouco de fermento leveda toda a massa, irmão. Seja livre em nome de Jesus. Que você tenha consciência de filho de Deus, prudente. Um homem espiritual que discerne bem todas as coisas. Eu declaro discernimento espiritual sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você tem algo maior para se preocupar, que é pregar o ID do Senhor, é pregar a palavra do Senhor, o teu dono, o teu Deus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Entrarei assim em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer dançar com você. Ele quer que você seja um com ele. A intimidade do Senhor para aqueles que buscam ele, as quais ele revelará os seus caminhos. Existem caminhos de Deus, irmãos. Existem caminhos nele para a tua vida. Se deleite no Senhor, se alegre no Senhor teu Deus, seja um com ele, irmãos, relacionamento com o Senhor, como o Senhor falou com Abraão, ande em minha presença e seja perfeito, e assim como Moisés falou, não queremos sair desse lugar, eu não quero falar nada, eu não quero fazer nada, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, não nos deixe sair desse lugar. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar calado, esperar respostas do Senhor, porque eu sei que resposta o Senhor tem para minhas queixas. O Senhor diz, eu que sei o caminho, eu que tenho o pensamento ao teu respeito, e é de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu declaro em nome de Jesus, futuro e esperança, o sobrenatural do Senhor acontecendo, Pai, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, graça abundante, poder, Pai, se operando. O Senhor Jesus disse, a minha graça te basta. Eu declaro a graça do Senhor, eu declaro o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, que eles avancem em ti, que eles sintam a tua unção, Espírito Santo, que eles vivam como luzeiros nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.